Perfeito, então vamos estudar aqui. Olhando a movimentação do dia de hoje. Primeiro, o preço abriu acima das médias de 80 e de 200. Aí ele abre, desenvolve uma tendênciazinha de alta. Vamos ver se ele vai bater em algum nível de resistência anterior. A primeira coisa que ele testa é essa resistência. Aí ele dá uma pausa. Então, provavelmente, isso aqui deveria ter sido feito no dia, se fosse estudar esse dia para operar. Aqui, pode colocar aqui. A outra pode colocar aqui. E a outra pode colocar aqui. Marcar logo todas para ver como é que ele se comporta quando ele chega nelas. Aqui seria aqui o máximo do dia anterior. Aqui. Beleza. Abre acima das médias. Desenvolve. As velas têm bom deslocamento de preço, fechando perto da máxima. Quando tem uma vela de correção, ela logo é seguida por outra vela de avanço. Correção, avanço, correção, correção. Não tem perdido muito nas mínimas. Bateu no topinho anterior. Ou seja, atento com os topos anteriores. Perfeito. Quando bate no topo, dá aquele choque. Só para efeito de comparação. Vamos ver quantos pontos tem. Daqui até aqui. 1000 pontos. Aqui vai ter alguém dizendo, o choque dos 1000. Deu 1000 pontos. Volta. Faz esse chapeuzinho, esse V da vovó. Mas esse candle aqui acaba não acionando. Por quê? Ele está no mesmo nível. Então, lição 1. Teria que ficar de olho para romper o candle mais alto da formação. Beleza. Não rompeu 21, não acionaria. Vou botar. O padrão precisa ter o rompimento do candle mais alto. Aqui seria o V da vovó? Não tem cara de ser o V da vovó. Ele sai de baixo.
de pro lado que rompeu o inside valendo. Uma barra de reversão. Aqui daria pagaria em duas velas. Um outro argumento seria um argumento plausível para pensar nisso aqui. Teste do topo anterior. Ok. Teste do topo anterior poderia ser um argumento também para isso. Ele bate lá nas duas resistências, passa. Começa a corrigir. Ok. Começa a ter sombra superior. Sombra, candle negativo de força, candle positivo não faz, não anula o negativo, positivo, negativo anula, positivo. Beleza. Vem na média. Calça em cima da média. Aqui não chega a ter um V da vovó clássico. Não dá para considerar isso um V da vovó. Ok. Mesmo que não desce, entrou aqui, pagava, entrava aqui, pagava, porque ele teria. Ok, vamos raciocinar aqui. Nesse caso, ele teria essas resistências agora funcionando como suporte, a média funcionando como suporte. Ele iria buscar a outra resistência. É coerente pensar assim? Sim. Ok. Foi lá, buscou resistência, região da resistência, não deu conta, testou, voltou. A média funcionou como suporte de novo. Veio da volta ao clássico? Não. Parece, mas não é. Mas em compensação, o 102 ele tem muita força para cima, comparado com o 100 e o 100. Pagava? Pagava. Iria lá buscar o topo anterior? Iria. Foi, dá aquela acionada nos estoques do pessoal, desce, volta, candlezinho clássico de reversão, força, média funciona como suporte, sobe, ataque, contra-ataque engolfa o ataque, vem testar as resistências anteriores. Força na venda, com a sombra superior, força na venda. Tá. Olhando aqui de maneira muito simplista. Seria uma venda? Seria. Abaixo da média. Como chapéu chinês, o que enxerga nesses 137, 38, 39? Enxerga um deslocamento de preço considerável para baixo. Fechamento na mínima, sem sombra superior. A decisão aqui de empurrar para baixo,
Quais as possíveis barreiras para queda? As duas resistências anteriores, porque aqui já tinha sido até um fundo, gerado um fundo, então aqui seria o teste do fundo. Veio, testou o fundo, sombra de novo, mostrando a vontade de romper esse fundo, rompeu, caiu. A média de 200 começa a funcionar como suporte. Engolfo, sobe, média de 80, resistência. Briga na região de 80, volta, corrige. Quando corrige aqui, vamos ver quanto foi a correção. A correção foi na zona dos 61%, seria correção saudável, linda, ok. Resistências anteriores funcionando como suporte, porque aqui região do fundo, fundo, testado, fundo de novo. Ok. O que a gente tem aqui? A gente teria aqui. A gente teria um fundo, um topo, fundo mais alto, um topo que quase ia ser mais alto, uma regiãozinha que começa a formar um triângulo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Ok, vou ler aqui bonitinho isso. Aqui, de acordo com o programa, não entraria, porque apesar de ser um chapéu, um V da vovó, está abaixo da média. V da vovó se formou abaixo da média. Aqui que ele daria aqui se fizesse essa operação? Ele ia dar um susto grande aqui. Porque a média está flat. Média flat não opera, média flat não opera, média flat não opera. Aqui, tá. Aqui a gente tem fundo, topo, fundo mais baixo. Tendência de baixa se desenhando. De novo, bateu na resistência. Resistência funcionando como suporte. Ok. Aí aqui o abençoado vai lá testar aquela outra resistência. Bateu, rolou, voltou. Média vira suporte. 214 daria para entrar. Vamos pensar aqui. Por que eu entraria no 15, no 16? Porque eu teria um fundo, topo mais alto, fundo mais alto. Se ele fez um topo mais alto e um fundo mais alto, o que ele pode fazer depois? Topo mais alto. Vou pensar aqui. Aqui eu tenho quantos pontos? Eu tenho daqui até aqui. Vou tirar isso aqui.
Ok, daqui até aqui. 350. Voltou 250. Não dá esses fractais de 400 que se fala tanto. 317. Então, pensa da seguinte forma. Aqui eu teria então eu teria ele fez os 100%. Fez. Demorou, mas fez. Parecia que não ia fazer, mas fez. Por quê? Chegou aqui, briga. Chegou aqui, briga. Chegou aqui, briga também. Legal. Aqui daria. Aqui daria também. Por que que aqui, os melhores lugares estão sendo esses dois aqui? A média começa a ficar inclinada. Quando ele bate numa resistência e volta, bate de novo, retesta ela, ela vira suporte, ela virou suporte aqui. E com um único candle engolfou dois. Fechou na máxima. Ok, e ele tinha outra máxima, outra resistência lá em cima para tentar testar. Perfeito. Então as melhores operações dele seriam aqui, aqui, aqui. Perfeito. Só tem um detalhe. Essa aqui e essa aqui faz todo sentido. Porque eu estou vindo de um fundo baixo, numa região que foi suportada por. Ela foi suportada da seguinte forma: as duas resistências virando suporte, as médias ajudando a manter a região de suporte. Aí tem um fundo baixo, um topo mais alto, um fundo mais alto. A tendência é que se ele disparar, ou ele testa o topo, ou ele faz um topo mais alto. Perfeito. Com a convicção desses dois candles, 50 pontos é completamente plausível aqui. Porque ele foi esgotando a força vendedora. Olha como os candles têm sombra aqui. Sombra, aqui não tem sombra, aqui tem, aqui não tem. O que é desaceleração? Pura e simples. Aí aqui, os compradores já estavam doidos para recomeçar o processo de subida. Mas
brigaram na região, avançaram um pouquinho mais até aqui, aí os compradores tomaram de volta o controle. Apesar de que quem ganhou a briga aqui foram os vendedores, existiu um interesse comprador. Aqui, 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 aqui. O vendedor ganhou, mas o comprador se manifestou. Ok. Exauriu tudo aqui, porque já virava região de suporte mesmo. Começa o controle comprador. E aí, como diz o ditado, ele veria até, no mínimo, o topo anterior. Ele veio, dentre todos esses candles positivos, a primeira vez que apareceu o candle negativo foi exatamente na região do topo anterior. Ok. Dá aquela sambada básica aqui, aciona os stops, faz mais uma briga, volta para fazer um novo fundo, que tem que ser mais alto que esse aqui. Então, as duas regiões que no fim das contas podem ser consideradas com melhor potencial para gerar uma compra a favor da tendência nesse processo dos 5.000 Ts aconteceram aqui e aqui no horário de até meio-dia, praticamente. Essa daqui já fica assim um pouco suspeita, porque ela fez um fundo mais baixo. Você vê esse fundo mais baixo, quem garante que ele vai ter energia para ir lá em cima de novo, para continuar a tendência? Agora tem um detalhe: fundo mais alto, fundo mais baixo. Qual era a distância desta máxima para esta mínima? 300 pontos. Supondo que ela caminhasse até a metade do caminho, 165 pontos. Por mais arriscado que fosse, ele ainda daria 50 pontos por causa do trajeto que ele tem que percorrer a partir daqui. Ok, vamos ver o que tem mais. Briga, porque não chegou logo lá na máxima do dia anterior e ainda tinha aquela resistênciazinha. Ok, vem para a média. Aqui começa a embolar o médico. Nunca desprezar a sombra. Sombra é um negócio importantíssimo. Sombra. Olha como esse nível aqui ficou respeitado. Pagaria. E a primeira, aqui, que é um bonito mostrando o enfraquecimento da força compradora. Golf. Rompimento, teste. Rompimento, teste.
reteste e vai encontrar a região de fundo. A média servindo de resistência agora. Temos um vendaval aqui. Aqui tem, teria, mas a média está tão plana. Rompe a média, retesta a média. Em todo caso, tem que ficar muito atento que quando rompe a média, ele tende a retestar a média. Retestou, desceu. É, tem que ver isso de uma maneira muito cuidadosa. Hum, Complexo aqui de fazer. Provavelmente tem que pensar que o que forma a parte posterior, né? Vamos pensar que esse aqui é o centro, esse é o anterior, esse é o posterior. Posterior do padrão, quando ele apresenta mais deslocamento de preço, engolfando o candle da parte anterior, aí é um abraço. Pode entrar tranquilo. Esse tipo aqui, esse é o padrão que eu tenho que marcar no juízo. Esse é o padrão. E aqui ele de novo. Esse aqui ia dar um sustozinho legal.
Ele foi também, mas não deixa de ter vou pensar que se ele fosse usado aqui, melhoraria mais do que esse. Esse aqui ele deixaria, né, o 643 e 644, deixaria um pouco de nervoso. Mas de qualquer forma, é o padrão. Eu tenho que esperar, quando a média tá falando, eu tenho que esperar ele fazer um parangolê para a média dar uma inclinada. Temos um aqui, o posterior engolfando os dois anteriores. Aqui daria. Aqui daria que era arriscado. Seria arriscado. Aqui, né? Ok. Vamos isso aqui. Perfeito. E lá temos um vendaval aqui. Um pouquinho forçado. Nós temos.
Entrada aqui. Isso tem potencial. Isso tem potencial. Caramba, deu muitos depois. Ok. Pensando nas ondas do seu Elliot. Seu Elliot. Teríamos aqui. Teria onda 2, 3, 4, 5. A 3 fica sendo a mais longa. Que aqui a gente tem uma lateralidade. Ele tentou sair da lateralidade. Tenta voltar para dentro. Aí faz a terceira perna. Legal, 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 legal.